né? Vou gravar por aqui, mas então vou transmitir aqui pelo celular, tá bom, gente? Então, estou gravando e vamos lá. Então, em relação ao que a gente estudou na aula passada, né? Olha só, eles receberam, então, um terreno de 210 metros quadrados. E eles foram lá, fizeram uma escritura pública de divisão, metade para cada um, 105 metros para cada um, levaram a registro, só que eles não conseguiram registrar essa divisão. Por quê, gente? Esse bem é o quê? Dentro daquela classificação nossa. Indivisível, porque não está dentro dos conformes da lei. Exatamente, ele seria um bem indivisível, né? Então, em razão do que dispõe a lei, a área exigida mínima ali é 125 metros quadrados, então não pode existir esse bem de 105 metros quadrados. Eu até dei esse exemplo para vocês, por isso que eu trouxe esse caso, que eu falei, né, no final da aula passada mesmo, dessa questão de que é muito comum as famílias se utilizarem, né, de um mesmo terreno para fazer várias construções, mas que dependendo do tamanho de cada construção, não tem como dividir depois, né? Então, como eu falei, a aula hoje já vai ser a unidade 4, a seção 4.2, tá? Da classificação dos bens reciprocamente considerados. E aí, eu deixei aqui, gente, aquela classificação de bens, aquele conceito de bens que a gente viu na aula passada, que fala que o bem é a coisa que, para tornar-se objeto na esfera do direito, deve possuir valor econômico e ser passível de apropriação. Afinal, o sentimento de alguém pode ter um valor, mas é impossível de valorá-lo, né? Então, o que seria bem? Bens são aquelas coisas materiais, úteis ao homem e com valor econômico. E também os bens imateriais, né? Eu dei o exemplo aqui dos direitos autorais, isso é um tipo de bem também, mas que não é, né? Não tem como pegar aquela questão da fungibilidade dos bens que a gente falou lá. E aí, eu falei com vocês que a gente iria ver os bens diante de 3 classificações, que são as classificações que o código fez, tá? O código separou os bens como os bens considerados em si mesmos, então é aquela classificação da aula passada, classificou em relação aos bens reciprocamente considerados, que é essa dessa aula, e quanto à titularidade deles, a gente vai ver, né, se é em relação a se o bem é público, os bens privados, a gente vai ver isso na próxima aula. A aula de hoje é sobre os bens reciprocamente considerados. E o que seria isso? É o bem considerado em relação ao outro. Eu coloquei aqui, ó, que eles se subdividem em 2 tipos, tá, gente? O bem principal e o bem acessório. O principal é aquele que existe concretamente, independente de qualquer outra coisa, tá? Ele não tem dependência com nada. Já o acessório, a existência dele supõe a existência de um bem principal. Quando a gente começar a ver os tipos de classificação dentro do bem acessório, vocês vão conseguir identificar melhor essa questão, tá, gente? Olha só, como eu falei, né? A classificação do bem principal é mais fácil, gente. É o bem que tem existência própria, que existe independente de qualquer outra coisa, né? Então, o solo é um bem imóvel, né? Ponto. Ele existe por si. E o próprio Código Civil, lá no artigo 92, ele faz essa classificação, ele traz essa classificação com um conceito, né? Que ele fala, principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. E o acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. Então, o artigo 92 traz o conceito, né, de bem principal e acessório, só que dentro de bens acessórios a gente vai ver que existem diversos tipos, que é o que a gente vai estudar hoje. O bem principal é o mais fácil da gente perceber. Por exemplo, em relação ao solo, se a gente tomar o solo como bem principal, uma casa poderia ser considerado como um acessório, um bem acessório, né? Mas quando a gente pega a casa sendo o bem principal, por exemplo, a porta dessa casa ou um sofá que tem dentro dela seria um bem acessório. Aí a gente vai ver melhor essa classificação dos acessórios, tá?
Mas, em relação à questão do principal ainda, não é apenas objetos, tá, gente, que podem entrar nessa classificação de principal e acessório. Por exemplo, quando a gente pensa nos direitos, né, por exemplo, na parte de contratos, né, o contrato de locação, por exemplo, ele é o principal, e o contrato do fiador é o acessório, né? Quando o contrato principal é o firmado ali entre, por exemplo, o locatário e o locador. E aí tem um fiador. Esse contrato firmado do fiador com as partes, né? Essa obrigação assumida pelo fiador, ela seria uma obrigação acessória, tá? Então, por quê? Porque ela está subordinada ao principal, né? Então, assim, não existiria. Qual a razão da fiança se não existisse, por exemplo, o contrato de locação, né? Não existiria porque você tem um fiador de nada. Então, ele pressupõe a existência desse contrato principal que ele serve para garantir, tá? Eu desliguei a câmera aqui do celular, que aí acho que fica mais fácil aí pra vocês me verem só de uma vez, né? Ô, gente, meu áudio lá no celular tá funcionando normal, tá? Então, na hora que quiserem, é só vocês me pararem, podem fazer perguntas à vontade, tá bom? E aí, a gente partindo já para a questão dos bens acessórios, os bens acessórios, existe um princípio no direito que chama de princípio da gravitação jurídica, que é exatamente esse princípio que dispõe que esse bem acessório, ele segue o mesmo destino do principal, salvo disposição contrária. Pode existir disposição de lei separando, né, assim, o contrato principal do acessório e colocando determinadas obrigações para um ou para outro. Mas, em geral, o acessório sempre vai seguir o destino do principal. O bem acessório vai seguir o destino do principal. Então, eu coloquei, por exemplo, o artigo 1184 do Código, ele fala que os frutos caídos da árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se esse for de propriedade particular. Então, vejam, existe uma disposição de lei que fala que, nesse caso aqui... Ai, desculpa, desculpa, não é Covid não, tá, gente? Só uma alergiazinha ali. Mas, então, um artigo de uma disposição legal fala que o acessório não vai seguir o principal. Vejam, o óbvio seria o quê? O fruto de uma árvore ser do proprietário daquela árvore, né? Nesse caso aqui, o Código Civil dispôs de forma expressa que o fruto caído da árvore no terreno do vizinho vai ser dele, tá? Então, vejam, em geral, o acessório segue o principal, mas pode existir uma disposição legal em contrário, dispondo de outra forma, tá? Mas pensem sempre assim, que o acessório segue o principal, o acessório segue o principal, porque de forma geral vai ser isso, a não ser que exista essa exceção que vai estar prevista em lei, tá? Algumas consequências inerentes a esse princípio da gravitação jurídica, né, falando que o acessório segue o principal, que foram até colocados no livro de vocês, que eu achei interessante, por exemplo, a natureza do acessório vai ser sempre a mesma do principal. Então, assim, o solo e a árvore estão imóveis, né? A natureza desse acessório vai se tornar, vai seguir a mesma natureza do principal. A outra coisa é que o acessório ele vai acompanhar o principal no seu destino. Se extingue a obrigação principal, a mesma coisa acontece com a obrigação acessória. Por exemplo, o contrato, né, de locação que eu falei. Se você faz um contrato de locação e tem um fiador, o contrato foi rescindido, o fiador também não tem mais obrigação em relação a esse contrato. A obrigação dele também foi extinta, ainda que ele não assine o distrato, tá, gente? Mas no momento em que há o distrato ali, a rescisão contratual, o fiador também, a obrigação dele também se extinguiu. E aí, aqui é uma regra geral, tá, gente? Mas não é, assim como quase tudo no direito, admite exceção contrária.
tá? Peraí que eu estou tentando abrir aqui no meu computador maior para eu conseguir ler. Que o proprietário do principal também é o proprietário do bem acessório, né? Então, em geral, como um segue o outro, de forma geral, o proprietário de um vai ser o proprietário do outro, tá? Mas, de novo, existem exceções em contrato, tá? Aqui são só algumas regrinhas mesmo que a gente trouxe para ajudar assim, nessa visualização do principal. Mas, como eu falei, o bem principal, gente, ele é o mais fácil de você classificar, né? Já os bens acessórios, eles são divididos em 4 tipos, isso no próprio Código Civil, tá? Eu não falei aqui, mas os artigos são dessa parte entre o artigo 92 e 97 do Código, tá? Então, o artigo 92 é o que fala sobre que traz aquele conceito que eu falei para vocês, né, que principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, e o acessório é aquele cuja existência se supõe do principal. E aí, daí em diante, vão trazer algumas disposições acerca dos bens acessórios, tá? Para vocês saberem identificar direitinho dentro do código o que está, como está sendo tratado. Então, são 4 tipos, né, de bens acessórios que a doutrina e a própria lei dividiu aqui. São os produtos, as benfeitorias, os frutos e as pertences, tá? Eu vou explicar um por um, fiquem tranquilos, que não é tão difícil, não. Os produtos, gente, são as coisas que são retiradas daquela coisa e que retiram a quantidade dele, porque não é uma coisa que se reproduz a todo momento. Por exemplo, o ouro, que foi extraído da mina, o petróleo, né, que é extraído ali do tubo lá que é colocado, enfim, a pedra de uma pedreira, o minério, né, o minério de ferro da mina da Vale, ele é um produto, né, ele é retirado daquele solo, tá, e ele diminui a quantidade, né, daquele solo, diminui a quantidade de bens naquele local. Então, a cada vez que ele é extraído, ele está diminuindo a coisa principal, tá? Então, esses são os produtos. E aí, diferente dos produtos, são os frutos. Por quê? Os frutos são coisas que também que você retira daquele bem principal, tá? Você retira daquele outro bem, mas que ela se produz, ela é produzida em determinados períodos. Então, assim, o que classifica um fruto? São esses 3 itens, é a periodicidade, tá? Então, assim, de ter, sei lá, eu não entendo muito de planta, mas, assim, de fruta em geral, né? Mas vamos supor, uma macieira. Não, vamos supor, vou falar um outro, que é a jabuticabeira, né? Que a jabuticaba, ela tem um ciclo, sei lá, de 8 em 8 meses, ela dá o fruto, né? Então, tem ali uma periodicidade, e mesmo depois que você colher toda, quando chegar o momento ali, ela vai novamente produzir aquele fruto, tá? O segundo elemento é a inalterabilidade da substância da coisa principal. A árvore, ela é uma árvore, independente se ela está dando fruto naquele momento ou não. Então, a coisa principal, ela é inalterável, né? E a terceira coisa é a separabilidade dessa, a possibilidade de separar. Então, assim, eu posso tirar o fruto e a árvore continuar no mesmo local. Então, seria a demonstração de que isso é um fruto, tá? E aí, dentro da classificação de frutos, gente, a doutrina, tá? Isso não está expressamente previsto no código, mas a doutrina faz 2 classificações, tá? De espécies de frutos diferentes. Então, ela faz uma classificação primeiro quanto à origem dos frutos e depois quanto ao estado desses frutos. Então, primeiro a gente vai ver quanto à origem. Quanto à origem, então, eles podem ser naturais, industriais ou civis. Alguém consegue me dizer o que seria um fruto natural?
Professora, Oi. se eu tiver, por exemplo, um cachorro, por exemplo, e eu for dono como é que fala? Não, como é que é o nome dos lugares? Aqueles criadores especiais para uma raça só. Aí os Um can... frutos, é tipo isso? Tipo um canil, isso. Você acha que seria um fruto natural? Sim, não, tô perguntando se seria. Seria, porque assim, a gente não. O animal tem uma classificação dentro do direito civil, a gente geralmente não trata tanto o animal como exemplo, porque é uma classificação assim que o pessoal não gosta, né? De falar que o animal é bem, é coisa, né? Mas sim, seria um fruto, né? O bem principal é o cachorro e a cria do cachorro é um fruto dele, né? Agora, nesse caso, dentro dessa classificação, por exemplo, quanto à origem, ele seria um fruto natural, né? Porque não é. Eu vou mostrar aqui para vocês a classificação, e aí, assim, a gente poderia pensar dentro dessa classificação que é um fruto natural, até poderia ser colocado como um fruto civil. Vamos bater um papo sobre isso. Olha só, os frutos naturais são aqueles que se desenvolvem e se renovam periodicamente diante da força da sua natureza. Então, por exemplo, a fruta de uma árvore, né? Os frutos da árvore lá são frutos naturais, né? Aí tem também os frutos industriais, né? Que é aquele que é produzido pela mão humana. Então, por exemplo, caso do cachorro, não, né? Mas também teriam os frutos civis, que são os rendimentos produzidos pela coisa em razão da utilização por terceiros. Eu acho, né, a minha opinião, o cachorro enquadraria, e a cria de um cachorro enquadraria nos frutos naturais, ainda que tenha uma ajuda do homem para essa reprodução, né? Mas se a reprodução foi feita com um cachorro cruzando com o outro, não tem nada de questão de inseminação, nada disso, né? A questão realmente se desenvolveu em razão da natureza do animal. Aí seria um fruto natural, tá? A cria desse animal. Mas, assim, não quero. O ideal, pessoal, é pensar. Assim, o exemplo perfeito é realmente, por exemplo, o fruto de uma árvore, né? Porque quando a gente coloca o animal como um fruto, um bem, fica um pouco mais. Né? Assim, falar que um filhote é um fruto natural. É, mas não é o exemplo mais perfeito, não, entendeu, Arthur? Não, sim, entendi. Obrigado, professor. Porque assim, né? Mas é ruim a gente falar, né? Que animal, ainda mais cachorro, né? Que todo mundo tem essa relação assim, e colocar ele como um fruto natural, acho que é mais complicado. Mas assim, seria de toda forma, né? Alguma coisa que é desenvolvida em razão daquele do outro, né? Do outro bem. Os industriais, vocês entenderam, gente? É tudo que é produzido pela mão humana. Então, qualquer coisa que for produzido numa fábrica, né? Um material qualquer produzido numa fábrica. Um carro é um fruto industrial, né? Uma chapa de aço é um fruto industrial. Tudo isso produzido pela mão humana. Você pega a matéria-prima lá bruta e transforma em algo, né? Então, é um fruto industrial. E os frutos civis, gente, seria o rendimento mesmo, né? Então, assim, o dividendo das ações, os juros cobrados em determinados contratos, os valores recebidos a título de aluguel são frutos civis, tá? Dentro dessa classificação, então, em razão da origem, seriam esses três tipos de frutos: naturais, industriais e civis, tá? Professora, Oi. eu entrei um pouco atrasada na aula. Será que teria como você explicar de novo só a parte dos frutos naturais, com exemplo, só para me entender direitinho? Porque eu peguei um pouco no meio, que o Naturais, menino por falou exemplo, cachorro. não, é porque ele me perguntou, Jéssica, se o cachorro, o filhote de um cachorro seria um fruto, né? Porque quando eu coloquei aqui no slide anterior, olha, que os frutos são as utilidades que uma coisa vai produzir em determinados períodos. Ele tem três elementos que classificam o fruto, tá? Que é a periodicidade, a inalterabilidade da substância da coisa principal e a possibilidade de ser separada dessa coisa principal. Então, assim, dentro do conceito, por exemplo, do cachorro, né, que o Arthur me perguntou, o principal seria o cachorro e o filhote seria um bem acessório dele, né?
mas dentro dessa classificação, isso só poderia ser considerado só naquele momento ali em que um nasceu dentro do outro, né? Um nasceu do outro. A melhor classificação dos frutos naturais, melhor forma de você entendê-los é pensar que é a fruta de uma árvore mesmo, né? Então, assim, a maçã que você extrai de uma árvore, ela é um fruto natural, né? Ela independeu de qualquer mão humana para que fosse produzida. Realmente é um fruto extraído daquele bem principal, que no caso aqui é uma árvore. Entendeu? Em relação aos frutos naturais? Entendi. Obrigada. Os industriais, então, é tudo que for produzido pela mão humana, e os frutos civis são os rendimentos que são produzidos pela coisa, em razão da utilização pelos terceiros. Então, quando você compra uma ação, a ação é o bem principal e os dividendos dela são os bens acessórios, né? É um fruto civil, tá? Dentro da classificação de bens acessórios, a classificação dela seria um fruto civil, né? A mesma coisa, o imóvel que você tem é o bem principal e o aluguel que é gerado por esse imóvel é um fruto civil daquele bem imóvel que você tem, tá? E aí tem uma classificação em relação ao estado daquele fruto. E aí, assim, gente, isso aqui é porque realmente a doutrina faz essa classificação, mas isso não é uma coisa, não é tão importante quanto entender os 4 tipos, tá? Mas, assim, quanto ao estado, até pelos nomes, vocês vão percebendo o que é, né? Então, os pendentes é quando aquele fruto ainda está unido àquilo que o produziu. Então, a maçã, ainda na árvore, é um fruto pendente, tá? O fruto percebido é aquela maçã colhida, é aquela maçã retirada da árvore. No momento ali, você retirou a maçã da árvore, ela é um fruto percebido, ele foi colhido da árvore. Tem também os frutos, eles chamam de estantes, é aqueles que já foram separados do bem principal que produziu ele, e já foi armazenado. Então, quando a maçã, por exemplo, ela já foi colhida e já foi armazenada lá no estoque da empresa, por exemplo, que vende maçã, né, já está lá dentro da caixa, eles são chamados de um fruto estante, tá? Tem os frutos percipiendos, que é aqueles que deveriam ter sido colhidos, mas não foram. Então, por exemplo, uma maçã madura, que já devia ter sido colhida e já está apodrecendo, ela seria um fruto percipiendo, dentro dessa classificação doutrinária. E os frutos consumidos, o mais fácil, né, gente? É aqueles que já foram utilizados e deixaram de existir. Então, é a maçã que você comeu, né? É a maçã que o produtor de maçã vendeu. Ele já foi consumido dentro daquela cadeia dele ali. Então, tanto o consumo em si, como no caso de um produtor de maçãs, por exemplo, a venda para um terceiro tornaria esse fruto um fruto consumido, ainda que ele não tenha certeza se alguém já comeu aquela maçã, tá? Como eu disse, essa classificação dos frutos quanto ao estado não é tão importante, tão utilizada quanto a classificação em relação à origem, tá? O fruto, essa questão de frutos naturais, industriais, civis, elas são mais utilizadas. Mas a gente tem que, né, tem que saber, às vezes vai vir numa questão assim, os bens percipiendos, tá. Então você tem que lembrar, né? Não, é aquele que deveria ter sido dado uma destinação a ele já, mas não foi, né? E aí seria esse exemplo das maçãs que estão lá apodrecendo. E aí, gente, o que vocês acham que seria tão... Eu falei, né, com vocês que os frutos são utilidades produzidas por uma coisa, né? E os produtos também, utilidades que a gente retira de uma coisa. Qual seria, então, na opinião de vocês, a diferença entre os produtos e os frutos? Os frutos são aqueles que se regeneram, os produtos não regeneram. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o produto, a diferença entre um e outro é porque quando você colhe o fruto, o fato de você ter retirado, por exemplo, as maçãs de uma árvore,
não diminui o valor nem a substância daquela árvore, né? Ela está dentro daquele ciclo normal dela lá de vida, de produzir, né? E aí tem um período sem produção, tudo, mas não muda a substância dessa árvore, ela continua sendo uma macieira, tá? Independente dela estar naquele momento produzindo algum fruto ou não. E isso fala aqui no artigo 95, tá, gente? Na verdade, assim, ele fala, apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto do negócio jurídico. Então, vejam, ainda os frutos, né, a fruta, uma maçã, uma jabuticaba, tudo isso pode ser objeto de negócio jurídico. Então, por exemplo, quando você compra né, a produção de café lá de determinado produtor, o café é o quê? Um fruto ou um produto? É um fruto, né, gente? O café, ele vai ser colhido ali, mas o pé do café vai continuar lá para na próxima fase de produção dele ele dar de novo, né? As laranjas que você retira lá, o cara que né, tem lá uma colheita de laranja na fazenda dele, ele vai lá e retira todas as laranjas, mas depois elas vão continuar existindo, a árvore vai continuar existindo e vai continuar produzindo. Então, tem a questão da periodicidade, né? O fruto pode ser separado do bem principal. Então, isso que classifica aí um fruto, tá? E a diferença do produto é esse, o produto ele vai acabar esgotando em algum momento, ainda que seja uma coisa enorme, tá, gente? Tipo uma mina de minério da Vale, por exemplo. Mas ela é esgotável. Em algum momento, ela vai deixar de produzir, né? Você não vai conseguir mais extrair aquilo do solo, tá? O solo vai continuar existindo, mas não vai ter mais o bem para ser retirado. É diferente de uma árvore, né? Que ela vai estar dando fruto enquanto ela estiver viva, né? Ok, não, a árvore morreu, ok. Mas aí realmente aí é um ciclo de vida do ser vivo, né? Não tem uma relação com o direito aí, não tem uma relação jurídica, tá? E aí, assim, dito em relação aos bens, aos frutos e os produtos, né, que são essas coisas que a gente extrai diretamente do bem, as pertenças, gente, o artigo 93, ele fala, ó, são pertenças os bens que não constituindo. Vocês estão vendo o slide? Porque no meu celular eu parei de ver. Eu estou. Então tá. Também. Então, olha só, o artigo 93, ele fala, são pertenças os bens que, não constituindo parte integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro bem. Aformoseamento é tipo deixar formoso, né? É tipo enfeitar o bem. Então, o que vocês acham, por exemplo, o que vocês acreditam que seria um exemplo aí de uma pertença? Eu não vou passar para o próximo slide, não, porque no próximo eu trouxe um exemplo de pertença. Mas dentro dessa classificação, ó, é um bem móvel, ele não é parte integrante daquele bem principal, tá? Mas ele está afetado de forma duradoura àquele bem. Alguém quer chutar aí alguma coisa que poderia ser uma pertença? Por exemplo, no caso, assim, vamos supor que o bem principal é a casa, o acessório ali é a janela, esse negócio que vai ficar. A pertença, no caso, é a geladeira, o fogão. Quando a pessoa mudar, vai levar com ela. Está ali na casa no momento, mas não pertence a ela. Exatamente. Ela pode até ser deixada, tá, gente, no local, mas assim, ela é uma coisa que, apesar de ser, né, integrante que está dentro daquele bem, ela não integra aquele bem, ela é possível de ser separada, né? Então, vejam, eu coloquei aqui na próxima página, ó, as máquinas de uma fábrica, né, que acabam constituindo ali aquele conjunto de bens de uma fábrica, né, mas é uma pertença. O armário embutido de uma casa, né? Os equipamentos de telefonia e de segurança de um determinado imóvel, as câmeras de segurança, o serviço interno, o circuito interno de TV, né?
ele é um exemplo de pertença. Ele está lá, mas não necessariamente ele, né, assim, ele é possível de ser retirado, ele é passível de ser retirado. Ele não é uma parte integrante daquele bem, tá? Aparelho de ar-condicionado, né, é um outro exemplo de uma pertença. Então, assim, são as coisas que são dependentes, elas não estão incorporadas à coisa principal, mas é vinculada a ela em função da destinação. Então, qual que é a função de um aparelho de ar-condicionado? Né? É dar algum... ele é um aparelho de ar-condicionado dentro da caixa, ele é uma coisa, ele é um tipo de bem. No momento em que você pega o aparelho de ar-condicionado e instala numa determinada casa, por exemplo, ele vai ter outra, né? Ele passa a ter a utilidade ali em relação àquele bem. Então, ele passa a ser uma pertença. Vejam que ele está afetado de forma duradoura, tanto para... Olha o que fala o artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo parte integrante, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento do outro. Então, o ar-condicionado, por exemplo, ele não constitui parte integrante daquele imóvel, mas ele está destinado de forma duradoura, né, ao uso daquele imóvel, né, para o mau conforto, enfim. Por exemplo, as câmeras de televisão, a mesma coisa, né? Ele não pertence ao imóvel, ele não está junto do imóvel, é passível de ser separado, mas naquele momento ele está destinado ao uso ali naquele imóvel, tá? O artigo 94, gente, ele fala que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertences, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, por exemplo, o contrato de compra e venda de um apartamento. Você chega lá, vai visitar o apartamento está com todos os móveis, né? Ele está lá todo mobiliado. Necessariamente, quando eu comprar um apartamento, vai vir mobiliado com todos aqueles móveis, a televisão instalada, o cabeamento da internet lá com a internet funcionando. É assim que funciona, por exemplo, uma compra e venda de um bem imóvel? Não. Não, né? Quando você vai visitar, por exemplo, um bem imóvel, no caso, por exemplo, um apartamento, você sabe que, a não ser que seja algo que você vá combinar com o proprietário, você está comprando o imóvel vazio, né? Tudo aquilo que está ali naquele bem vai ser retirado. Então, vejam, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não vai abranger as pertences, tá? Então, os móveis que estão lá no imóvel, até o ar-condicionado, né? Você pode falar, não, eu vou retirar o ar-condicionado. Então, gente, de forma geral, não vai abranger. Mas poderia? Poderia, se a gente, por exemplo, quando você fala assim, eu comprei uma fazenda de porteira fechada, o que significa isso? Né? O cara anuncia lá, ó, venda fazenda de porteira fechada. O que significa isso? Alguém? Quando você faz esse negócio que o pessoal chama de porteira fechada, gente, é quando você está comprando tudo que está lá dentro, tá? Por exemplo, no caso de uma fazenda, todos os bens, todos os bois, todas as vacas, os bichos, os móveis que estão dentro daquele imóvel lá na casa principal da fazenda, tudo. Isso é uma compra de porteira fechada. Mas isso depende da manifestação de vontade das partes, da gente fazer um contrato especificando que eu estou comprando aquele imóvel com tudo que está dentro dele, conforme, por exemplo, um laudo de vistoria, né? Poderia ser um apartamento também, né? Você chega no modelo decorado de uma construtora, né? Aí eles estão construindo o prédio lá, eles colocam um apartamento 201 como decorado. Aí, quando eles te oferecem, eles falam, olha, você pode comprar ele desse jeito aqui, ou ao final da construção a gente vai desmontar esse apartamento e você fica com o apartamento vazio. Então, se você optar, por exemplo, por comprar o apartamento decorado, você vai estar, no seu negócio jurídico, vai abranger as pertenças daquele bem, né? Daquele bem imóvel, por exemplo, que você comprou. Então, tem que estar especificado
no contrato, né? Por manifestação de vontade das partes. Existem alguns casos em que isso vai estar previsto em lei, tá? Mas isso aí vocês vão ter que preocupar isso mais lá na frente, quando vocês estiverem vendo questão de pós-propriedade. Não é nada que vocês tenham que se preocupar agora. Então, o que vocês têm que entender agora é só que as pertenças não vão junto, elas não andam junto do bem principal. É um bem acessório, está separado, pode ser objeto do mesmo negócio jurídico, como pode não ser, tá? E aqui, gente, a gente entra nas benfeitorias. As benfeitorias é a parte mais importante dessa matéria de bens acessórios, tá? Vocês vão ouvir muito isso. Alguém já ouviu a expressão benfeitoria útil, benfeitoria necessária, alguma coisa assim? Quer me falar aí para ver se alguém já tem noção do que é? Eu já ouvi, mas não sei o que é, não. Já ouviu falar da benfeitoria, né? Aquilo ali é uma benfeitoria que você fez no imóvel, por exemplo, né? A benfeitoria, gente, é tudo que é realizado pelo homem, tá? Não é nada natural. É tudo que alguém fez naquele bem. Então, ela vai ser feita num bem, obviamente, que já existe, né? E feito pelo homem. Então, é diferente, gente, as acessões naturais, por exemplo, né? Uma árvore e etc., isso são as acessões naturais daquele bem, não é considerado uma benfeitoria, tá? Benfeitoria é tudo que for realizado, toda obra realizada pelo homem, e vejam, com o intuito de conservá-lo, melhorá-lo ou proporcionar prazer ao seu proprietário. Vejam que no próprio conceito de benfeitoria tem os 3 tipos de benfeitoria que a gente vai estudar, tá? E aí, lá no artigo 96, ele fala assim, as benfeitorias podem ser voluntárias, úteis ou necessárias. E aí o artigo, gente, 96, ele traz o que seriam cada tipo, ele traz um conceitozinho de cada tipo, tanto das voluntárias, das úteis e das necessárias. São esses 3 tipos. Então, é tudo que for acrescido pelo homem na estrutura de um bem, tá? As necessárias, olha, eu falei aqui, ó, rapidinho, voltando aqui, que então a benfeitoria ela tem ou o propósito de conservar, ou de melhorar, ou de proporcionar prazer, certo? Seriam esses 3 objetivos de uma benfeitoria, né? Então, e são 3 tipos de benfeitoria. Então, vejam que cada coisa, né? Melhorar é uma coisa, conservar é uma coisa e trazer prazer é outro tipo de benfeitoria. Então, a primeira que a gente vai ver é a necessária, que é aquela que tem por objetivo conservar o bem, evitar que ele estrague, tá? Então, assim, a benfeitoria necessária, como diz o nome necessária, é aquela que ela é necessária, é preciso fazer aquilo para que o bem seja conservado. Então, por exemplo, quando você reforma o telhado de uma casa, está vazando lá, né? Começou a chover e começou a entrar água dentro da casa. Quando você faz uma intervenção e reforma esse telhado, você está fazendo uma benfeitoria necessária, né? Você está trazendo ali fazendo algo para evitar que esse bem se estrague, né? Porque se eu deixar a chuva caindo dentro da minha casa, vai estragar o piso, vai dar infiltração, né? Enfim, vai estragar todo aquele bem. Então, essa é uma benfeitoria necessária. Você faz uma obra porque precisa, tá? E aí, gente, é óbvio que isso acaba sendo um pouco subjetivo, né? Porque, por exemplo, vamos supor, a casa foi alagada lá durante uma chuva, né? Entrou muita água na sua casa, você aluga uma casa, tá? De alguém, e aí você é o inquilino daquela casa, aí entra um monte de água, e aí você, após, né? Parou o período de chuva lá, você vai ter que fazer uma reforma de um telhado. A reforma do telhado, por exemplo, é uma benfeitoria necessária. Mas aí você existe um telhado
sei lá, R$ 100, né, vamos supor, e existe um telhado de R$ 200.000, sei lá, né, assim, um telhado diferente, colonial, nananã, enfim, com mil outras especificações que não eram aquelas que eram originalmente do bem. Vocês acham que isso vai ser considerado como uma benfeitoria necessária? Não, né, Nesse gente? valor, eu acho que não. Exatamente. Vejam, o fato de você consertar o telhado seria uma benfeitoria necessária. Só que se você pega aquela necessidade e você extrapola o limite daquela necessidade, você pode vir futuramente, por exemplo, a ser indenizado somente pelo valor que era necessário para a reforma do telhado. Então, se você usou uma telha que custa 5 vezes o preço da telha que existia antes, e você fez isso, por exemplo, sem autorização do proprietário, quando você for devolver o imóvel para ele, você vai chegar para ele e falar: aqui, ó, eu fiz uma reforma aqui, mas o meu telhado custou caríssimo. Eu quero ser indenizado por ele. Não é bem assim que funciona, né? A gente vai ver ao final da aula aqui por que é importante a gente entender o que é uma benfeitoria necessária, o que é uma benfeitoria útil e o que é uma benfeitoria voluptuária, porque isso faz diferença para fins de indenização após a utilização daquele bem, tá? Mas, assim, daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Então, essa benfeitoria necessária é aquela que precisa para conservar o bem, tá? Já as benfeitorias úteis, gente, elas aumentam ou facilitam o uso do bem. E também, obviamente, aumentam o valor. Então, por exemplo, quando você constrói um cômodo a mais numa casa, né? Era necessário para a conservação do bem você construir um cômodo na casa? Não, você pega uma casa de 2 quartos, por exemplo, você vai lá, tem um espaço no quintal, você vai lá e constrói um terceiro quarto com uma suíte e tal. O que você fez ali? Você aumentou, né, facilitou, melhorou o uso do seu bem, né? E, consequentemente, você vai aumentar o valor, porque quando você vai vender a casa, é uma casa de 3 quartos, né, com uma suíte. Então, assim, vamos supor, quando eu coloquei exemplo aqui da instalação de uma grade na janela da casa. Ela é necessária, gente, você ter uma grade ali? Não, mas ela tem utilidade, né? Então, por exemplo, se for uma casa no andar térreo, né, que tem o risco ali de um ladrão entrar ou alguma coisa, você vai lá e instala essa grade, você está trazendo o quê? Você está aumentando a utilidade daquele bem, né? Vai ser um bem, por exemplo, nesse caso, que mais seguro. Então, ela é útil, mas ela não é obrigatória. Você viveria bem naquela, por exemplo, no caso da construção de mais um cômodo, você viveria bem na casa de 2 quartos, você alugou uma casa de 2 quartos, por exemplo, se fosse no caso de uma locação, né? Você poderia ter vivido ali de forma tranquila numa casa daquele tamanho, né? Se você opta por construir, por exemplo, mais um cômodo, você está querendo melhorar a qualidade daquele imóvel ali, mas não necessariamente, mas não seria necessário, né? Então, assim, eu acho que pelos nomes, gente, necessário e útil, vocês acabam conseguindo fazer essa distinção de forma tranquila, tá? As voluptuárias é que o nomezinho é mais. Ele pega um pouco mais, né? Porque o que é uma coisa voluptuária? E aí, gente, é luxo, tá? É tudo que não é necessário de forma nenhuma, e tudo que é feito não com o objetivo de melhorar a utilidade daquele bem, mas é só para ficar mais agradável mesmo. Então, assim, quando você constrói uma piscina em uma casa, era necessário aquilo? Não. Ela é útil? Ah, é útil, mas não para o fim, né? Assim, não era uma coisa que, de fato, você fez pensando em aumentar o uso do bem. Você fez para o seu conforto, né? Para o seu luxo ali, para o seu mero deleite. Então, ela vai ser considerada como uma benfeitoria voluptuária, tá? Vamos supor, você compra uma fazenda, tá? E aí nessa fazenda tem uma, uma cachoeira, né? Aí você vai lá, pega, desvia uma parte da água na cachoeira, faz uma piscina de água natural lá,
com um deck em volta, um espaço lindo. Essa benfeitoria é o quê, gente? Ela é voluptuária, né? Ninguém... Mas, assim, ela é para o seu deleite, né? Para a sua utilização. Mas a sua fazenda não passa a ter mais utilidade em razão de um deck de madeira que você construiu perto da cachoeira, né? Então, assim, dentro do Código Civil, da classificação do Código Civil, o artigo 96 traz o conceito das três. Ele inverte a ordem, né? Eu falei em uma ordem e o Código traz na ordem contrária. O parágrafo primeiro fala que são voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Não é questão do valor, tá, gente? É da utilização daquele bem que você construiu ali, daquela benfeitoria que você fez, né? O parágrafo segundo fala que são úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem, e o parágrafo terceiro são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. Como eu disse, gente, muitas vezes esse conceito vai ter um quê de subjetividade, né? Eu falei, por exemplo, o exemplo da fazenda aqui, mas e se fosse uma pousada, por exemplo, né, que poderia ali levar mais hóspedes para aquela pousada? Seria ainda uma benfeitoria voluptuária, a construção de um deck com uma piscina natural? Ou poderia, dentro do modelo de negócio, poderia ser considerado uma benfeitoria útil, né? Tem um critério subjetivo aí que vai ter que ser analisado. Por exemplo, o tipo de negócio a que se destina, né? Então, vai ser útil naquele caso? Ela vai facilitar o uso do bem, vai aumentar a visibilidade daquele negócio, por exemplo, o fato de ter uma piscina natural, uma cachoeira e tal, né? Então, vai ter uma questão subjetiva em muitos casos. Em alguns casos é muito fácil de identificar, em outros não vai ser tão fácil, tá? E geralmente as provas pegam um pouco nesse critério subjetivo. Então, assim, tenha um conceito na cabeça para facilitar a justificativa, porque muitas vezes, assim, por exemplo, no meu caso, né, se eu cobrar isso na prova, dependo muito mais da justificativa, né, de vocês do que necessariamente só do conceito, né? Então, assim, por exemplo, se eu desse essa questão da fazenda, né? E aí eu colocasse, mas e se fosse uma pousada, tal? Se a pessoa soubesse justificar, por exemplo, como uma benfeitoria útil, essa resposta poderia ser considerada. Então, assim, no direito, infelizmente, ou felizmente, né, para o advogado é felizmente, as coisas têm um critério subjetivo, a maioria dos conceitos jurídicos tem um critério subjetivo muito grande, que você consegue encaixar aqui ou ali, a dependendo de que lado você está, né, defendendo. Por exemplo, se você fosse o advogado da pousada, né, você defenderia o quê? Que aquela benfeitoria é útil, ela aumentou o uso do bem, né? Depois você poderia demonstrar com números, enfim, que depois que a pousada passou a oferecer aquele tipo né, de serviço, né, de conforto, a pousada foi muito mais valorizada e tal. Então, tudo depende, né, de que lado a gente está. O importante é a gente saber a conceituação mesmo de cada um. E aí, aquilo que eu falei lá das exceções naturais, tá disposto também no artigo 97, tá, gente? Que fala que não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Então, se há algo que foi acrescido ali, aquele bem, sem a intervenção do homem, não é considerado benfeitoria. Por quê? O que é o conceito de benfeitoria, gente? É toda obra realizada pelo homem na estrutura do bem. E aí, de novo, ó, com o propósito de conservá-la, é uma benfeitoria o quê? Necessária, né? Com o propósito de melhorá-lo, é uma benfeitoria útil.
ou com o propósito de proporcionar prazer a outra pessoa, é uma benfeitoria voluntária, tá? Então, o próprio conceito de benfeitoria traz os 3 tipos de benfeitoria que a gente estuda de forma geral, tá? Deixa eu só... Como eu falei, passar aqui. Por que é importante a gente entender essas diferenças? Vocês vão ver lá na frente, quando vocês estiverem estudando, como, por exemplo, na lei de locações, né? Vocês vão ver que lá vai estar mencionando as benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias para fins de indenização no contrato. Então, assim, nem toda benfeitoria garante direito à indenização, né? Algumas benfeitorias só podem ser feitas com autorização do proprietário, por exemplo. Então, eu coloquei aqui, assim, mais a título de ilustração mesmo, gente, algumas questões das benfeitorias, tá? No caso do locatário, né, e do inquilino, não vai depender de verificar a boa-fé ou não. A lei vai especificar quais benfeitorias a pessoa tem direito. Olha só, ele tem direito às benfeitorias necessárias realizadas, ainda que não autorizadas pelo locador. Por quê? Se é para conservar o bem, gente, muitas vezes não dá tempo, né, de obter uma autorização expressa daquele proprietário, né? Igual, sei lá, teve um incêndio no prédio e destruiu a porta de um apartamento. E aí o proprietário está no exterior, você vai ficar morando 3, 4 dias sem porta até conseguir autorização com a pessoa para colocar uma porta nova no apartamento? Não, obviamente que não, né? Mas ela é uma intervenção necessária, né? Colocar a porta num apartamento é extremamente necessário. Então, nesse caso, por exemplo, que eu dei o exemplo, você teria direito de ser indenizado, ainda que você não tenha conseguido pegar a autorização do locador. Agora, as benfeitorias úteis, você vai poder ser indenizado desde que ele permita, tá? Vou dar um exemplo. Coisas bobas, tá, gente? Você troca as tomadas do apartamento que você aluga. Isso é uma benfeitoria necessária ou útil? Por exemplo, era aquela tomada antiga de 2 pontos, e aí você, por exemplo, comprou um micro-ondas, que é aquela tomada mais grossa de 3 pontos. Aí você vai lá e troca a tomada, e depois você manda a notinha pro proprietário, né? Falando, aqui, ó, eu troquei. Ele não é obrigado a te indenizar dessa benfeitoria, porque ela é uma benfeitoria considerada como útil. Ela tem utilidade e outra, principalmente para você que ela tem utilidade. Porque para o proprietário do bem, o tipo de tomada que tá, desde que ela gere energia, enfim, não faz diferença nenhuma para ele. Então, ela tem utilidade para você. Mas, por exemplo, pode ser que o proprietário tenha interesse em fazer a troca de todas as tomadas para o novo padrão, porque isso é interessante para ele, né? Para a utilização do imóvel dele futura. Aí você chega e pede autorização, fala, olha, estou querendo trocar aqui as tomadas, ele te autoriza? Aí você pode mandar lá, por exemplo, a notinha para ele, né? Você pode cobrar isso, né, descontar isso do aluguel. Mas se você não quiser, ou se ele não tiver autorizado e ainda assim você quiser colocar, você depois pode reter aquele bem. Então, por exemplo, você alugou um apartamento e aí você quis instalar o ar-condicionado. Aí você pediu autorização para o proprietário e ele não autorizou. Aí você fala assim, eu vou colocar o ar-condicionado mesmo assim, quando eu devolver o apartamento, eu retiro o ar-condicionado, reconstruo a parede e tá tudo certo. Pode ser, né? Você pode fazer isso. No caso de um apartamento, às vezes é um pouco mais complicado, porque tem a questão do condomínio, né? O condomínio, às vezes, pode não permitir a instalação de ar-condicionado, mas vamos supor que seja uma casa, né? Se você depois reter aquele bem ali, não tem problema nenhum. Se você reconstruir e devolver o bem do mesmo jeito que você pegou, né, no momento do contrato de locação ali,
não teria problema nenhum. Então, por exemplo, nesse caso, o ar-condicionado é uma benfeitoria útil, né? Teve utilidade para você, mas você pode reter, caso ele não tenha permitido, por exemplo, ou mesmo caso você tenha interesse, tá, gente? Às vezes você pede autorização, o proprietário fala assim, pode fazer, mas por sua conta, eu tô te autorizando, mas eu não vou dar desconto nenhum em relação a isso, né? Vamos supor, acontece muito assim, no caso de locação, a pessoa quer fazer um gesso, por exemplo. Ah, não, desse eu posso? Pode, mas eu não vou dar desconto nenhum. Aí o cara fica puto, né, já que o proprietário não deu desconto nenhum, e quando ele vai mudar, ele vai lá e destrói o gesso todo. Não tem problema nenhum, né? Ele pode fazer, porque é uma benfeitoria útil que não foi indenizada, tá? E aí as benfeitorias voluptuárias, elas não vão ser indenizadas pelo locador, tá? Gente, claro que, se eu combino com um cara que eu vou construir uma piscina e que ele vai me indenizar o valor dessa piscina, aí é uma coisa combinada, tá? Tem que ter isso documentado, mas de forma geral, uma benfeitoria voluptuária, ela não é indenizada, né? Mas eu posso retirar depois, desde que ela não prejudique o imóvel. Então, por exemplo, eu fiz um mega buraco, fui lá e instalei uma piscina. Morei 3 anos no imóvel, o proprietário não tinha autorizado, tá? Assim, não tinha, eu não tinha combinado com ele nada, enfim, fui lá, fiz a piscina, não tinha combinado com ele que ele iria depois me pagar ou me dar um desconto em relação ao valor daquela piscina. Eu fiz porque eu quis, depois eu posso ir lá e retirar a piscina e deixar o buraco? Não, né, gente? Eu posso até retirar a piscina, desde que eu faça a reconstrução do espaço da forma como ela era antes. Então, eu posso retirar desde que não prejudique a utilização do imóvel. Então, se for, por exemplo, a piscina é uma benfeitoria voluptuária, que ela pode ser retirada, por exemplo, se for uma piscina de fibra, né, algo assim, mas eu tenho que reconstruir todo aquele espaço ali, aquele buraco enorme, por exemplo, que eu fiz para instalar aquele bem. Vocês conseguiram visualizar dentro de um contrato de locação as diferenças entre as necessárias, as úteis e as voluptuárias, gente? Por exemplo, no contrato de locação de um imóvel? Sim, consegui entender. Sim, professora, sim. Então, ótimo. Coloquei aqui, olha só, gente, os artigos aqui é 1219, 1220, tá? São artigos lá na frente, vocês vão estudar isso aqui quando vocês estudarem posse e propriedade, tá? Mas eu trouxe mais assim, porque às vezes a gente vê falar em benfeitoria e a gente não imagina quando é que você vai utilizar isso na prática no direito, né? E aí faz uma relação aqui, como eu disse para vocês, o direito civil 1 é a parte introdutória, então a gente tem muitos conceitos que a gente só vai utilizar lá na frente, né? Então, a gente está fazendo uma base mesmo conceitual para que vocês possam seguir no estudo do direito civil e lá na frente vocês vão rever, por exemplo, essa questão de benfeitorias. E aí vocês vão partir do pressuposto que vocês sabem essa classificação. Lógico que à época vocês vão, né, dar uma relida ali, relembrar o que é cada uma, mas se vocês tiverem entendido, fica bem mais fácil. Aí eu coloquei aqui as duas hipóteses. Quando a pessoa é um possuidor de boa-fé do imóvel, quando ele é possuidor de má-fé. Para vocês verem, assim, como que essa questão da benfeitoria é aplicada na prática. Quando a pessoa ela é um possuidor de boa-fé do imóvel, possuidor é aquele que não tem título, tá, gente? Ele só tem a posse. Ele não tem a propriedade, a diferença de posse e propriedade. De novo, vocês vão estudar isso lá na frente, mas ok. Então, quando a pessoa ela é um possuidor de boa-fé, ela vai ter direito à indenização tanto pelas benfeitorias necessárias quanto as benfeitorias úteis, tá? Que ele realizar. Então, por exemplo, você tá lá há 4 anos, você tá morando lá numa fazenda, na casa, aí você já fez um monte de obra nela, né? Você acresceu ali 2 cômodos, você trocou as janelas e tal. Essas benfeitorias que tenham, eventualmente, que possam ser consideradas como necessárias ou úteis, elas vão ser indenizáveis, tá? Ou então você vai ter o direito de retenção, caso ela não tenha.
Mas em relação às voluptuárias, elas não são indenizáveis, mas você pode retirar ela do bem. De novo, é óbvio, desde que você não deteriore aquele bem, né, que você está retirando. E está lá no artigo 1219, eu vou dar uma lidinha para vocês, só para vocês terem noção de como que isso é tratado ao longo do código. Olha só. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quando as voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, vamos supor, se é o possuidor de boa-fé ali, né? O que é um possuidor de boa-fé? Por exemplo, eu acho que eu comprei aquela fazenda, eu fiz um negócio para alguém daquela fazenda. Depois eu descubro que aquele negócio que eu fiz não era referente àquele pedaço de terra ali. Eu fui, tipo, enganada por uma outra pessoa. Mas eu estava ali de boa fé, eu achava que aquela propriedade era minha, né? Em momento nenhum. É diferente de você falar assim, ah, eu invadi uma fazenda, né? Eu invadi ali um terreno e tal. É diferente. O possuidor de boa-fé, ele tem essa questão de que ele não tem o intuito de se dar bem em cima do outro, tá? Então, o possuidor de boa-fé, nesse caso, por exemplo, a pessoa que achava que ela tinha comprado aquela propriedade e tal, e ela vai lá e investe, né? Compra, constrói mais 3 cômodos, vamos supor que fosse uma fazenda, constrói um curral enorme, coloca um curral com uma parte lá específica para a questão de tirar o leite, com equipamentos e tal, e aí você depois descobre que não tem direito. Como que você descobriria isso, né? Por exemplo, alguém entra com a ação de reintegração de posse e demonstra ali, ó, esse lugar é meu. Eu sou proprietário e eu quero ser reintegrado na posse desse imóvel. Aí esse possuidor de boa-fé, ele vai falar, ó, olha, ok, então realmente, de fato, né, você provou ali que você teria direito à posse desse bem, mas eu fiz esse tanto de melhoria aqui, eu fiz esse tanto de benfeitoria. Então, eu só saio depois que você me indenizar. E aí, você, por exemplo, você mostra lá, gastei 100 mil, você vai receber esses seus 100 mil de volta, tá? Diferente, gente, do possuidor de má-fé, que é aquele cara, né, assim, que realmente invadiu a fazenda ali e sabendo que não tinha, né, que aquela fazenda era de outra pessoa, sabendo que ela não tinha direito nenhum de utilizar aquela propriedade, ela começa a se utilizar dela. Aí, nesse caso, ela só vai ter direito a ser indenizada das benfeitorias necessárias, né? Porque você não pode premiar a má-fé, né, gente? Então, tem que haver uma vantagem, né? O Código Civil ele está o tempo inteiro premiando a boa-fé, então é óbvio que tem que ser tratado de forma diferente a pessoa que está possuindo com boa-fé e o possuidor de má-fé, né? E o de má-fé ele só vai ser ressarcido das benfeitorias necessárias. Ele não tem direito a reter e nem de levantar as voluptuárias, tá? O artigo 1220 ele fala: ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Então, artigo 1220. Então, assim, para vocês verem dentro do direito a importância dessa classificação das benfeitorias, que eventualmente você, como advogado, né, de uma pessoa, a pessoa pode te procurar com um caso desse, e você tem que saber, né, falar com ela, ó, isso aqui você vai ter direito, isso aqui você não tem direito, né? Enfim, você já tem que ter essa noção dos conceitos para aplicar na prática, por exemplo, lá na frente na matéria de posse-propriedade. Tá entendido, gente? Sim, professora, sim. Eu não quis misturar a seção 4.3, tá, gente? Apesar dessa aula ser pequena, porque eu não vi necessidade, já que eu até estou com o calendário aqui aberto, hoje é dia 25, a gente está tendo a seção 4.2, no dia 1º de junho a gente vai ter a 4.3 e no dia 8 a 4.4. E a nossa prova, gente, conforme está lá no calendário de vocês, né, que vocês receberam lá no início do semestre, a nossa prova
é no dia 15 de junho. Dentro da semana marcada para as provas, a minha prova vai ser no dia 15 de junho. Obviamente, não tem condição de falar se vai ser presencial ou não, né? Vamos ter que esperar aí o contexto do isolamento social aí se desenrolar nesse período. Mas o que eu posso falar é que no dia 15 é a nossa prova final. E aí vai dar tempo tranquilo. Não quis acelerar as coisas hoje, porque vai dar tempo tranquilo da gente tratar uma sessão em cada aula, né? Então, acho que fica mais leve para todo mundo, porque, como eu disse, essa parte do direito civil que a gente está vendo nesse semestre é muito conceitual, então, muitas vezes eu trago vários conceitos aqui para vocês ficam meio atordoados. Então, assim, eu não quis realmente mexer. E também porque, pensando na estrutura lá do nosso trabalho, eu vou fazer mais, gente, com vocês, um bate-papo, tá? Na aula que vem a gente vai conversar um pouco sobre trabalho, mas eu não vou exigir que vocês apresentem nada, porque como todo mundo está fazendo o mesmo trabalho, acho que ficaria maçante, né? Cada grupo falar. Então, assim, eu vou querer mais que a gente consiga, né, um representante aí de cada grupo, mais pessoas, obviamente, né? Mas pelo menos um de cada grupo aí me falar o que achou e tal. E aí, assim, pegando o gancho, né, disso que eu falei do trabalho, eu queria ver se, por exemplo, vocês conseguiram assistir o vídeo, gente. Se alguém já assistiu o filme. Eu sei que alguém assistiu e eu não tive nem tempo de responder. Acho que foi a Patrícia. A Patrícia está aí hoje? Não, acho que não. Professor, boa noite, Anaína. Eu assisti o filme. E aí, Anaína, o que você achou? Muito. Olha, ao mesmo tempo me dá uma tristeza, né? Porque é um dos casos aqui que a gente vê de falha da justiça, né? Como a senhora também ponderou, né? Muito, né? Dá a gente também uma angústia, apesar dos efeitos especiais que Eu por falei, ser, né? né? Antigo, né? Então é meio toscão, né? Mas É muito ok. chato por isso, né? Mas vale a pena assistir pelo fato também que o advogado também foi de extrema humanidade, né? Ele tomou para si o caso ali também, de indignação, como que eu posso falar? Claro que nós estamos, a Constituição de 88 vai ponderar e vai, como vai falar ali, não sei se eu posso falar aí, professor, hoje a gente sabe que tem que ter provas, né? Ali foi forjada, mas nunca apresentou de concreto, né? Como a gente viu no caso do Bruno, exemplo, sem corpo, né? Sem a morte, sem corpo, não tem como presumir, tipo assim, a morte, consumar a morte, né? Sem argumentos de testemunhas, não tinha testemunhas ocular. Mas assim, o que eu vejo hoje nos casos assim, que a gente trata hoje, né? Por exemplo, o caso do Bruno, né? Existem outras circunstâncias, gente, não estou falando, pode ser um erro judiciário também, o caso do Bruno, tá? Eu nunca peguei o processo inteiro para ler, o que a gente vê é o que a gente viu na mídia, né? Óbvio. Mas, assim, existem várias circunstâncias que levaram àquela situação. Nesse caso do filme, é uma coisa totalmente aleatória, né? Tipo assim, não existia nem a desconfiança de que o cara tinha morrido, o cara botou na cabeça que alguém matou ele. Tipo assim, as próprias pessoas, né, que começaram a procurar por ele, que foram depois os acusados, né? Verdade. E Isso aí que dá uma revolta. ele ia ficar querendo achar o outro, gente. Assim, eu também ia fazer, é meu primo, tá comigo. Ah, meu primo já tem 3 dias que eu não vejo. Vou lá na delegacia, vou na civil, né? Vou fazer um boletim, vou dar um BO. Aí, automaticamente, eu já sou a primeira, como se diz, intimada. Meu irmão, porque viu ele por último, sei lá. E assim, eu muito vou fazer, gente, porque assim, querendo ou não, né, a gente também tem que formar uma consciência, assim, de defesa dos princípios democráticos, né? Quando a gente fala em ditadura, assim, e sem querer entrar, não quero trazer, assim, discussão política mesmo,
mas o fato é que, assim, nós somos operadores do direito, então a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tem que defender os princípios democráticos, né? Nós, como advogados, ou ainda que fosse membro do Ministério Público, ou como delegado, ou qualquer outra função, né, dentro do judiciário, enfim, a gente tem que ter essa noção, assim, do tanto que é importante. Eu quis trazer para vocês verem, assim, como que a gente evoluiu, pelo menos, tá, gente, nas nossas previsões, nas nossas leis ali, né? Como que as coisas evoluíram e como que hoje, ainda que a gente ainda não tenha um direito perfeito, mas como que o direito, ele respeita muito mais o indivíduo, né? Como que tem essa questão da dignidade da pessoa humana como fundo de tudo, né? Da Constituição, do Código Civil. Ao longo da nossa matéria aqui, vocês viram em diversas oportunidades eu falando, né? O Código Civil, ele busca o quê? Ele busca garantir os direitos da personalidade, a dignidade da pessoa humana. A Constituição também, né? Na mesma situação. O processo, né? Vocês estão vendo aí os princípios do processo. O que que os princípios processuais? Um processo justo, né? Que se chegue ao fim à justiça, né? Então, assim, Não, nós... Pode falar. professora, só uma consideração também, pelo fato que nem todo militar também se enquadra naquele... Porque eu não Claro. entendi porque o tenente militar ele pegou o lugar do delegado. E aí, com essa, como a senhora mencionou, tortura, ditadura, o escrivão era obrigado a escrever aquilo que né, supostamente o delegado colocou, né, forjou, vamos dizer assim. Então, assim, obrigando, mas o contexto militar nunca é treinado, eu nunca fui treinada para espancar alguém ou obrigar alguém, porque porque, por exemplo, a nossa legislação, e até mesmo pelo o bombeiro militar, para mim, apontar uma arma, para sacar a arma, mesmo eu estando em serviço de sentinela, é o meu último recurso. Ele não é o meu primeiro recurso. Perfeito, né? Entendeu? Então, assim, porque quando eu chegar também para um juiz, quando a gente está face a face, ele vai alegar o quê? Você está profissionalmente porque você tem o amparo, você se condicionou, você está equipada, você tem todo... E se, porventura, eu venha a deferir contra a pessoa e for fatal também, né, os locais lá fatais, o que acontece comigo? Eu que vou ser presa, né? Mesmo que até eu provar que foi legítima defesa, etc., como a gente tem hoje, direitos humanos e outros, como a gente vem avançando, né? Então, assim, no meu caso, eu fui treinada para sacar arma no último instante. Eu não tenho permissão para tirar a vida de ninguém, sabe? Então, assim, eu vejo que a vida é uma coisa muito sagrada, preciosa. E, ao mesmo tempo, é triste porque, por exemplo, eu também não tenho nenhum parente militar, ninguém na minha casa militar. E tenho porte de arma, beleza, posso estar armada, mas o que acontece? Ambientes que tem criança, ambientes que não é seguro, para que você vai estar ali armado? Eu vejo assim, hoje eu vejo, nesse sentido, não há necessidade de se armar até os dentes. Mas, por exemplo, se for um caso, guerra, nós estamos em estado, né, sitiou aqui, nós estamos em estado de guerra. Vamos ser convocadas, as forças, igual o colega apresentou, a gente também, as forças reservas, vamos dizer assim, né, auxiliares do Exército, a gente também é convocado, porque eles estão nos dando apto. Então, assim, tempos de paz é um regulamento, tempos de guerra é outro regulamento. Então, a gente também é condicionado nesses dois contextos. Em paz, ok, em guerra, diferente. Mas no sentido hoje que eu não vejo nenhum de ter que sacar uma arma para defender, pelo contrário, né? Eu estou ali para resgatar a vida, para ajudar a vida, e não para tirar ela, né? Eu vejo assim. Você está falando, Anaína, eu penso, você entrou quando, por exemplo, nos bombeiros? Vai fazer 11 anos. Eu entrei em 2009, 2010. Sobre a égide dessa Constituição, né, dessa legislação atual,
que tem, e gente, entenda, quando eu falo da questão da ditadura, não é questão de demonizar os militares, mas é questão, assim, de demonstrar que foi uma prática aceita por todo mundo, tá? Assim, por todo mundo não, né? Por grande parte da sociedade, né? Não é todo mundo, obviamente, ninguém teria se torturado, né? Mas, enfim, assim, foi uma prática que era regulamentada pela lei, tá? Existiu o AI-5, AI não sei, AI-1, enfim, né? Existiram atos, leis, dispositivos legais que regulamentavam aquilo ali. Então, assim, eu acho que hoje, dentro do que a gente já avançou no direito, pensar nisso, por exemplo, você que está dentro da estrutura, né, militar, por exemplo, você não tem essa mentalidade. Então, se chegar um superior para você e falar, você vai torturar aquela pessoa ali, né? Você não vai fazer. Você vai questionar, pelo menos, né? Então, acho que dentro das estruturas já melhorou, é óbvio, gente, a gente evoluiu, né? Mas então, assim, por isso que eu falo, né, esse negócio, eu falo que eu não estou falando exatamente de político A ou político B, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente é dessa área do direito, para ter cuidado para não fazer defesa de coisas assim que são incompatíveis com o que a gente estuda, né? A gente estuda que a gente tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, isso tudo foram coisas que foram tolhidas em determinado momento anterior, né? Então, assim, acho que eu quis trazer isso aí também, porque eu acho que é uma discussão muito atual dentro de todo o contexto que a gente está vivendo, né? De política também. Ô, Laura, tô vendo que você está com a mão levantada, pode falar, fique à vontade. Eu também cheguei a assistir o filme, e tem uma parte lá que apareceu testemunhas falando que viu essa suposta vítima em outra cidade. Só que mesmo assim, aquele coronel ali, né, fez com que a pessoa falasse que é mentira, que foi incitada a falar aquilo e tal. Inclusive até a mãe desses meninos aí, desses irmãos Naves, né, sofreu também, apanhou bastante. E no final, esse homem foi encontrado na fazenda do próprio pai, que estava escondido há 15 anos. Você imagina? Isso, esse Benedito. Aí ele foi preso, mas só que depois liberaram ele, porque não tinha do que acusar esse homem, né? No caso, assim, para mim, ele deveria ser punido. O que aconteceu com ele, né? Do que aconteceu com os irmãos, não foi dele especificamente, né? A culpa do que aconteceu foi do Estado, né? O Estado fez algo com aqueles irmãos, não aquele que sumiu. O que sumiu, o que ele fez de errado foi sumir com dinheiro, né? Só. Isso. Que no caso de hoje, se fosse comprovado ali, porque na época provavelmente tinha esses documentos, as coisas comprovando, né? Mas se tivesse comprovando que ele sumiu com dinheiro, que tinha ali produtos para ser vendido, ele teria que ser punido, né? E também se fosse comprovado que ele sabia que estavam à procura dele, deixou tudo aquilo ocorrer, para mim, ele também deveria ser punido, né? Caso ele tivesse ciente do que estava acontecendo. Se fosse, por exemplo, dentro da nossa legislação hoje, né, gente, existiriam, são situações diferentes, né? Por exemplo, no próximo semestre, vocês vão estudar sobre a prescrição. Se a pessoa está te devendo um dinheiro e some durante 15 anos, né, assim, por exemplo, essa dívida, por exemplo, poderia estar prescrita. Então, eles poderiam não ter algo na esfera civil para requerer desse cara quando ele fosse encontrado, né? Isso tudo altera, mas, assim, a grande questão, eu acho, aí, que foi o que eu quis colocar para vocês, é isso, assim, os direitos da personalidade que a gente estudou tanto, né, e que houve violação deles, né, e a questão da responsabilidade do Estado, né, que a gente estudou aqui. O Estado tem responsabilidade sobre seus atos, né? Então, assim, o caminho do trabalho, para quem ainda não fez, é esse, né? Eu falei, algumas pessoas me perguntaram assim, eu quero que você me faça um resuminho, só me contando o caso, como se eu não tivesse visto o filme e não soubesse que caso é esse, que é? Ah, fulano foi acusado por causa disso, não sei o que, não. Esse resuminho básico, né? E aí depois responder aquelas perguntas que eu fiz. Então, assim, o caminho do trabalho é esse, é um trabalho tranquilo, gente, simples, mas é muito mais para vocês pensarem
né, para refletirem sobre o nosso ordenamento jurídico atual e como que as coisas são hoje, né? Como que isso provavelmente não aconteceria, né? Eu quero crer que isso não aconteceria no mundo jurídico atual, né? Não daquela forma. Enfim, é lógico que existem erros judiciários ainda, né, gente? Mas não revestidos daquela crueldade, enfim. O erro ainda pode acontecer. Pode falar. Só mudando um pouco de assunto que você falou sobre erros jurídicos e tudo mais. Tava olhando esses dias aqui, fazendo uma pesquisa básica. Tava vendo como é que funciona a justiça do Brasil em caso de armas brancas, por exemplo. Porque tem muita gente que anda com canivete, com faca, essas coisas. E, teoricamente, no Brasil não tem nenhum órgão que gerencia isso, né? Então, teoricamente, se não tá no Código Penal, né? Você não pode ser proibido de andar com aquilo ali, correto, professora? Você só pode deixar de fazer algo mediante lei, né? Exatamente. Só Então, proibir tipo assim, uma coisa. tipo, como no Brasil não tem nenhum órgão que gerencia isso, muita gente usa para defesa pessoal e tudo mais. Mas aí nos estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma medida administrativa, né, que fala que você não pode portar uma lâmina maior do que 10 centímetros, igual ou maior do que 10 centímetros, se eu não me engano. Aí não tem, por exemplo, você pode, se um policial te parar e te perguntar por que você tá com aquilo, você pode falar, ah, não, tipo, eu uso, por exemplo, para defesa pessoal, por exemplo, igual às vezes eu venho da faculdade à noite e o ônibus só chega aqui em Barão às meia-noite. Então tem que andar um pedaço bom e a rua aqui é bem escura, bem escura. Hum. Aí é perigoso, aí às vezes você tem que, tipo assim, tomar uma medida dessas que tipo assim, para se autoproteger. Mas no caso, não daria nada na justiça, mas, por exemplo, eu poderia ir até uma delegacia só para poder constar que eu tô fazendo aquilo de forma certa e que eu não tô furando nenhuma lei. Só que eu posso ser considerado suspeito, tem toda uma burocracia por trás disso. Eu acho que você depende mais da pessoa que te para e de como que ela te vê do que mais com a lei, né? Tipo, uma Mas, confusão. mas eu acho que o porte de arma branca, aí eu posso estar falando bobagem, mas eu acho, depois você pesquisa, se não está na lei de contravenção penal. Eu acho que é considerado uma contravenção penal, Só que eu tá? tava vendo isso também, eu vi isso também. Só que de acordo com o porte de arma branca, do jeito que eles falam, qualquer coisa pode ser. Não só uma faca, mas, por exemplo, um copo. Um copo, qualquer objeto cortante ou furante pode ser arma branca. Depende de como que você usa para aquele caso. Entendi. Tipo assim, Aí, sobre faca mesmo, não tem nada. Tipo assim, não tem nada que tá, fala que você não tá. pode usar uma faca. É porque o que eu me lembro, né, o que eu tô falando, assim, eu não sou coisa, mas assim, o que eu me lembrava quando eu estudei era que essa questão das armas brancas incluía na lei de contravenção penal, né, de porte de arma. Mas aí, já para qualificar que tipo de arma e essas coisas, realmente é uma coisa mais complicada, né? Sim, sim. Tanto que muita gente, por exemplo, aqui em Barão mesmo, já vi andando com canivete. Depende também do jeito que você tá andando, né? Se você andar, por exemplo, com um canivete aparente, A pessoa não iriam tipificar, por exemplo, ela como porte de arma branca se ela estiver carregando sem fazer nada. Agora, no momento que exatamente. ela utilizar a arma, aí pode, dentro dos crimes que forem classificados ali como dentro daquele ato dela, pode, inclusive, colocarem, né, incluírem ali como porte de arma ilegal. Sim, Vai sim. depender do que você vai fazer. Se você não tiver que usar, né? Eu acho que É, entra um pouco nisso, assim, porque é realmente. Mas, assim, gente, a lei, ela é cheia de lacuna, infelizmente, né? Mas, assim, basta pensar que quem faz as nossas leis são os nossos deputados. Olha a qualidade das pessoas que a gente tem ali, sim, né? sim. Então, assim, é óbvio que a nossa lei não é perfeita, né? Mas, por exemplo, a nossa Constituição é uma Constituição que ela foi pensada assim muito dentro desse princípio democrático, né? De liberdade, de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade disso, liberdade daquilo.
e da valorização da pessoa, né? Então, assim, a gente ainda vai ter muita falha, tanto legislativa quanto falha no judiciário, né? Mas, igual eu falei, eu quero acreditar que dentro daquele contexto, por exemplo, do caso do filme, aquilo ali não aconteceria hoje, né? Porque a gente tem muita lei para resguardar uma pessoa de não sofrer aquilo que eles sofreram naquela época, né? Laura, pode falar. Por exemplo, assim, tá, a polícia está investigando um assassinato. Aí ele vê as imagens da câmera de segurança, vê as características do suspeito e acaba ali prendendo uma pessoa errada. Apresenta algumas características físicas iguais ao suspeito, né? E por isso já pensa logo, se está batendo algumas coisas, é ele. E acaba prendendo uma pessoa injustamente. Isso também pode ser considerado erro judiciário, não pode? Caso a pessoa vá a julgamento e tal. Sim, e esses, então, assim, hoje, gente, os casos mais comuns de erro judiciário são essa questão de falha na identificação, né, do acusado, e também, gente, um caso muito comum é caso de homônimo, né, pessoas com nome muito comum, José da Silva. Vocês já imaginaram quantos José da Silva tem no Brasil? Existem vários casos, se vocês tiverem a curiosidade depois de pesquisar, assim, até no Google mesmo, casos de erro judiciário, vocês vão ver muito caso desses exemplos que a Laura falou, né, de pessoas que foram identificadas erroneamente, às vezes até a própria vítima faz a identificação, né, naqueles reconhecimentos e tal, e aponta a pessoa errada, porque na hora ela está ali, né, na emoção e tal. E também tem a questão dos homônimos, são os erros judiciários aí mais comuns, né, os maiores motivos aí para as condenações erradas, geralmente são esses dois, né? Hoje não se faz mais, não se tem mais, né? Assim, um delegado que conduz o processo, pelo menos assim, eu quero acreditar, né? Que conduz o processo todo na base da mentira para condenar alguém. Mas ainda existem erros, né? O sistema ainda não é infalível, né? Professora, até porque anteriormente também não existia também corregedoria, auditoria, né? Não existia esses entes Controle nenhum. maiores. Não existia controle nenhum. A imprensa hoje, ela acaba sendo um órgão de controle da atuação do Poder Judiciário, da atuação do Poder Legislativo, né? Porque a imprensa acaba trazendo para o conhecimento do povo, e o povo é um termômetro também, né? Para isso tudo. Naquela época não existia isso, né, gente? Aquele caso ali é 1960 e alguma coisa, eu acho, né? 40, não, 40 e alguma coisa, né? No Estado Novo, eu acho. Assim, não existia acesso livre à imprensa, não existia órgãos de corregedoria, não existia formas de denunciar abusos, né? Até porque os abusos, em muitas situações, eles eram institucionalizados, a própria instituição perpetrava o abuso, então não existia, assim, como você denunciar em algum lugar. É isso que eu tô falando, assim, hoje a gente evoluiu muito nesse sentido, né? Se um policial te abordar, por exemplo, numa blitz, e de alguma forma, por exemplo, se ele tentar né, receber algum valor indevido de você, alguma coisa, você tem onde ir para fazer uma denúncia, ainda que pode até ser que não dê nada, mas assim, você tem o caminho para fazer uma denúncia. Naquela época você não tinha nada, né? Verdade. Ô, gente, alguém mais quer falar alguma coisa sobre o trabalho? Pode ficar à vontade aí, se alguém tiver mais alguma dúvida. Igual tem uma novela, não tô lembrando o nome dela, acho que é Chiquitita, que tem duas irmãs que são gêmeas. Só que aí as pessoas não sabem que são duas de mesma aparência. Aí uma comete um crime e consegue forjar para que a sua irmã vá presa no seu lugar. Só que aí ninguém desconfia, porque ninguém sabia que ela tinha uma outra irmã. Isso, no caso, poderia também ser considerado erro judiciário ou não? Deveria ser comprovado depois que, de fato, a autoria foi da outra, né? Agora, imagina, gente, que esse caso é super... Porque esses são gêmeas idênticos, o DNA delas é igual. Então, no caso de gêmeos idênticos, é bem complicado. Pode falar, Camila.
Pessoal, vocês estão ouvindo? A Camila, eu não estou conseguindo ouvir. Tá cortando para mim. Eu também não estou conseguindo ouvir, não. Luciana, Oi. eu queria saber em relação às respostas, às perguntas que você colocou no trabalho. É para cada um responder ou é para uma só pessoa responder? É uma folha de resposta por grupo, tá, gente? É para o grupo pensar, discutir e responder. Tá? Eu vou receber um trabalho por grupo. Inclusive, eu tinha até pedido para vocês me mandarem os grupos, só um grupo que me mandou, mas não precisa se preocupar com isso, não, desde que vocês não ultrapassem a quantidade de pessoas que a gente colocou, né, na limitação ali, não precisa me enviar antes, não. Pode me enviar até segunda-feira, né, até a próxima aula, o trabalho com o nome de todo mundo, um trabalho para cada um, tá? Para cada grupo, tá, gente? Não preciso de uma folha por pessoa, não. Ok? Ok. E como será a apresentação num dia? Então, eu até falei aqui no início, acho que não sei se já, mas é o seguinte, eu tinha pensado em fazer uma apresentação, mas depois até eu e Letícia a gente estava conversando, que eu acho que ficaria uma coisa um pouco maçante, por quê? Porque todo mundo respondeu as mesmas perguntas, então, assim, a gente teria que ficar, todo mundo, né, vendo mais ou menos a mesma coisa. Então, eu pensei de fazer mais um bate-papo, tá? Com base nas respostas já vão ser enviadas, e aí a gente vai fazer um bate-papo mesmo, vocês vão me falar algum print, por exemplo, eu vou falar, gente, dentro desses princípios, por exemplo, que foram, não, princípio não, porque a Letícia vai fazer, né, mas assim, dos direitos da personalidade que foram violados, o que vocês acham? Aí vocês vão me falar, a gente vai conversar sobre isso, tipo um pouco desse bate-papo que a gente está tendo aqui agora, só que já com as respostas que vocês vão ter elaborado. Tá, Camila? Eu não sei me apresentar formal de cada um, eu acho que vai ficar muito maçante, não tem necessidade, tá? E eu vou avaliar com base na folha de resposta e na participação do grupo, né? Ok? Ok, obrigada. Combinado. Gente, alguém mais alguma coisa? Eu trouxe aqui, gente, eu coloquei aqui hoje, acho que só umas 2 perguntinhas aqui para igual eu fiz na aula passada, né, naqueles exercíciozinhos aqui. Ver se a gente consegue fazer aqui. Eu acho que são só 2, quer ver? 1, 2. Esse aqui a gente já fez, né, que era do primeiro lado da benfeitoria necessária. E aqui, ó, eu trouxe, gente, muito mais para mostrar para vocês como que isso é cobrado. Esse concurso aqui, por exemplo, foi de analista judiciário, né, do TRT da 6ª Região. E vejam bem como é que eles cobram isso. Tá lá, são benfeitorias úteis. E aí tem a classificação, né, o conceito. Então, são benfeitorias úteis o quê? São aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem? São as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore? As de deleite ou recreio, embora não aumentem o uso habitual? Somente aquelas que, sem aumentar o uso habitual, tornem mais agradável o bem? Ou as indispensáveis à conservação do bem? Né? Nessas questões, alguém já respondeu aí, né? Letra A. Nessas questões, alguém discorda, gente? Acha que não é a A? Quer dar uma outra opção? Pode ficar à vontade para falar no microfone, tá, gente? Olha só, nessas questões, geralmente, gente, esses concursos de analista judiciário ou de técnico, os de técnico principalmente, né, que são os concursos de nível médio, geralmente quando é cobrado conceito, é cobrado quase na letra da lei, né, porque não existe uma prova na parte da interpretação da lei mesmo, né? Então, nos casos de analista até tem em algumas questões, mas aqui não. As provas mais
complicadas, que vão exigir mais uma questão de interpretação mesmo, geralmente são as provas para Ministério Público, né, magistratura, delegado, algumas coisas que são provas mais interpretativas. Provas de cargos mais básicos, geralmente são provas mais que realmente assim, para você, tá escrito lá na letra da lei. E aí as benfeitorias úteis, aqui nesse caso, na resposta letra A, né, porque elas são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem. Isso está lá no Código Civil, né, eu falei com vocês que o próprio Código tem um conceito, né, gente? E olha lá, ó, são úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem, é o parágrafo 2º do artigo 96. Então, aqui é exatamente o que está falando na lei, né? Seria a resposta letra A. Aqui, ó, seria uma outra questão. Vejam que já é uma questão que envolve o conhecimento de outros conceitos e, tipo assim, praticamente eles pegaram todos os artigos dos bens reciprocamente considerados e colocaram aqui para a pessoa, né, falar ou não. Então, por exemplo, são pertenças os bens que, não constituindo parte integrante, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. 2. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal abrangem as pertenças de acordo com as circunstâncias do caso. 3. As benfeitorias úteis são aquelas que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. E 4, não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Então, assim, se vocês pegarem lá do artigo 92 até o 97, vocês vão ver que é bem a letra da lei aqui, né? Tá aqui. E aí dá para vocês fazerem. Por exemplo, eu vou fazer junto, tá, gente? Assim, porque, na verdade, meu objetivo não é fazer um quiz, é mesmo mostrar para vocês né, como que é cobrado. Olha só, esse item 1 da questão, que fala das pertenças, é o artigo 93. O artigo 93, ele fala, são pertenças os bens que, não constituindo parte integrantes se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento do outro. É o que está falando aqui, gente? É exatamente, né, gente, o texto do artigo 93. Vejam lá o artigo... o número 2 fala, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal abrangem as pertenças de acordo com as circunstâncias do caso. Aí, se você pegar lá no artigo, nos artigos do Código, fala, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário é resultado da lei, da manifestação das partes ou das circunstâncias do caso. Vejam, do jeito que eles colocaram aqui, parece que sempre abrangem as pertenças, né? E aí, aqui, essa daqui, por exemplo, número 2, estaria errado. A 3 fala, as benfeitorias úteis são aquelas que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Aí, se você pegar lá no código, as benfeitorias úteis fala que são as que aumentam ou facilitam o uso do bem, né? Essa classificação aqui são aquelas que não aumentam o uso habitual, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor, é exatamente o conceito das voluptuárias, né? Então, essa também estaria errada. E a 4 fala que não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem, sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor, que é o texto lá do artigo 97, né, gente? Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem, sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Então, aqui nesse caso, estaria correta o 1 e o 4, né? E aí a resposta seria aí a letra C. Né? Então, assim, só eu trouxe a título de elucidação mesmo, para vocês verem como que isso é cobrado, tá? E aí, essa questão aqui fala que, olha, é a última, tá, gente? João vendeu uma casa para Sebastião que não era dele, com escritura falsa,
Ao descobrir, Pedro, que era dono do imóvel, ficou meio ruim aqui de pontuação, mas vou ler para vocês, tá? Vou ler, começar de novo. João vendeu uma casa para Sebastião que não era dele, com uma escritura falsa. Ao descobrir, Pedro, que era dono do imóvel, tomou posse do imóvel. Porém, Sebastião já havia feito benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias no imóvel. Sebastião pode pedir indenização pelas suas benfeitorias? A primeira questão aqui que a gente tem que identificar é se ele era possuidor desse bem de má fé ou de boa fé. O que vocês acham? O Sebastião, gente. Ele é possuidor de boa fé. Para mim, boa... ele pode sim pedir indenização. Exatamente. Ele comprou uma casa, né? Ele comprou achando que ele, de fato, estava adquirindo aquela casa, mas a pessoa usou, né? O João vendeu com uma escritura falsa. Então, assim, o Sebastião estava de boa fé ali. Então, como eu falei para vocês, né? Lá no final ali da questão, né? O artigo lá, o 1219, o possuidor de boa-fé, ele fala que tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, e em relação às voluptuárias, ele pode levantá-las, né? Do bem. Então, ele teria, sim, né? Direito a ser indenizado pelas benfeitorias que ele realizou ali naquele imóvel, tá? Esse seria um exemplo, gente, de uma questão aberta, né, tratando de benfeitorias. Só para vocês verem, assim, como que eu poderia cobrar isso na prova, né? Enfim. Só para vocês entenderem mesmo como que essas questões estão cobradas, tá? Ficou claro, gente, a matéria de hoje? Alguém tem alguma dúvida? Quer esclarecer alguma coisa? Ou tá ok? Podem ficar à vontade.